Olá, meus amigos da turma 50, da pós de Civil e Processo Civil. Eu gostaria primeiramente de dizer a vocês que houve um atraso da nossa aula, porque eu estou tendo um problema aqui na plataforma, né? Da onde eu estou gravando, e o áudio não está saindo bom, pessoal. Então, agora eu estou gravando num outro formato aqui. Então, nesse formato, nós não teremos as vinhetas, tá? Então, eu peço a você a gentileza e atenção. Eu encaminhei um material, né, da aula de hoje, então vocês vão acompanhar comigo, não é? Quando eu passar para a vinheta, eu vou deixar, então, vocês vão perceber que eu estou lendo na tela aqui, porque eu vou ler a jurisprudência, tá bom, pessoal? Então, e vou ler também as vinhetas para que vocês possam, então, estar acompanhando comigo a aula diretamente aí do conforto do seu lar nesse período de quarentena devido à pandemia do coronavírus, tá bom, pessoal? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que pedir, né, a compreensão de vocês e a gentileza. Nós estamos num período de adaptação, né? Para mim, uma adaptação, o Legale mandou uma estrutura, como por exemplo a câmera que nós estamos usando, o banner que está aqui atrás, tudo para que nós possamos dar o conforto e a segurança para vocês assistirem a aula aí do conforto do vosso lar, tá bom? Então, eu só vou pedir um favor, que quando for as vinhetas, então eu vou ter que mexer aqui no computador para acompanhar as vinhetas com vocês, tá bom? Então, muito provavelmente, por exemplo, a câmera vai ficar um pouco mais clara, porque há uma alternância de tela, mas nada que vá prejudicar o andamento aqui da nossa aula. Fechou, pessoal? Então, muito obrigado pela compreensão de vocês. Desculpa aí um ou outro problema que nós tivemos relacionados, então, à gravação das aulas, tá? Nós vimos na aula passada a questão referente aos princípios dos atos processuais, né? E assim, é sempre muito importante nós lembrarmos que os princípios são muito importantes, porque eles formam a base de cada um dos tópicos do processo civil. Vocês estudaram comigo os princípios diretores, né? E nós estivemos juntos na sala de aula recuperando algum desses princípios diretores e discutindo eles com vocês, tá? Então, a gente fará isso agora novamente, não nos princípios, né? Porque os princípios nós já vimos, instrumentalidade, uso do vernáculo, enfim, a forma, mas agora nós vamos entrar na classificação dos atos processuais, tá bom? Então, só antes de entrarmos, pessoal, deixa eu só fazer algumas ponderações sobre como serão as gravações. Então, é o seguinte, pessoal, como eu estou aqui com o limitador, né, da minha plataforma aqui de gravação de MP4, então o que acontece? Nós faremos 4 blocos de aí 25 minutos, né, para que eu possa ter a possibilidade de subida, tá? Porque se passa de 30 minutos, nós temos uma impropriedade aí do site, então eu não consigo fazer, né, o encaminhamento dessa aula, tá bom? Na plataforma, que é a plataforma que o Legale está usando. Então eu peço já desde já desculpas, vocês vão perceber que quando houver a alternância, né, da tela com o material de apoio, então a tela poderá ficar um pouco mais clara, mas é justamente porque vem a tela, não é, o do PowerPoint, que é o mesmo material que vocês receberam em casa, tá bom? Então, o primeiro PowerPoint, esse PowerPoint que você está vendo, né, ele vai seguir, então, para a classificação dos atos processuais, tá bom? E nós classificamos atos processuais em 3. Primeiro, os atos das partes, depois os atos do juiz e, por fim, os atos dos auxiliares do juiz, tá? Os serventuários e os diretores de cartório. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos agora discutir cada um desses tópicos, lembrando que muita gente às vezes me pergunta e fala assim, ai, professor Durval, por que eu tenho que na pós-graduação estudar classificação? Não é? Por quê? Por que classificação na pós-graduação é uma coisa muito interessante, não é, professor? Então, eu digo para vocês o seguinte, pessoal, logo quando eu comecei a dar aula,
eu me lembro muito bem que até nesse período eu estava no comecinho do mestrado. E eu me preparava muito bem para a aula, lia os clássicos, né? Lia todos os clássicos italianos, né? Os dos autores alemães, e lia todos os manualistas, os tratadistas, era uma beleza, lia as jurisprudências, ia super preparado. Até que um dia um aluno falou, professor, eu tenho uma pergunta. Eu falei, pois não. Ele falou, por que eu tenho que aprender classificação? Então, você perceba que o aluno está sempre atento. E a mesma coisa eu tenho que responder para você agora que está fazendo pós-graduação em civil e processo civil. Por que é que você tem que aprender, né, a classificação? Para poder saber, né, que é um método de ensino, é um método também de científico, não é? Em que os cientistas se utilizam para estudar melhor um determinado evento, melhor um instituto. Então, a classificação quer dizer aproximar os semelhantes e afastar os desiguais. Então, por exemplo, quando você chega numa sala de aula, você fala assim, olha, estude essa sala de aula. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas estudar essa sala de aula está muito difícil, né? Estudar essa sala de aula, tanto aluno, né? Tanta diversidade de aluno. Então, como é que eu vou fazer? Então, pessoal, aí muito simples, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, pegar solteiro com casado, né, homem e mulher, por time de futebol, enfim, por idade. Então, você vai aproximar os semelhantes e afastar, né, aqueles que são desiguais. Isso ajuda, né, vamos dizer assim, na compreensão da sala. Então, agora que você já aprendeu por que classificamos, isso daí um dia o aluno não te pega mais, não é verdade? E é bom nós discutirmos isso daí em sede de pós-graduação, porque parece um tópico da graduação, né? Mas não é, pessoal. E eu explico para vocês por que não é um tópico da graduação. Então, se você acompanhar aí no seu... eu peço por gentileza que você está no conforto do seu lar, que você, então... pegue, né, o material de apoio que eu mandei em PowerPoint e acompanhe a aula por lá. Então, o primeiro dos atos, né, processuais são atos das partes. Então, nós vamos proceder agora a explanação sobre esse tópico, e eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, turma 50 de Civil e Processo Civil. Vocês, como vários outros alunos, têm me pedido no WhatsApp, nas redes sociais e até mesmo por e-mail, que, embora nós estejamos nessa nova estrutura em que o professor é apresentado em primeiro plano, eu não tenho lá o apoio do quadro pedagógico nem nada, mas nada impede de que eu fale, isso é o mais importante, né, pessoal? Então, mas nós vamos mandar para vocês, né, o material de apoio e eu vou ditar, a pedido de vocês, né, ainda que esteja nessa plataforma. O pessoal das aulas passadas de MBA de imobiliário e até mesmo a outra turma de Civil e Processo Civil falou, professor Durval, não esqueça de ditar, porque para nós queremos continuar a ter as nossas anotações no caderno. E se você fizer uma aula discursiva o tempo todo, durante 25 minutos, 20 e poucos minutos, muito provavelmente nós vamos ter, então, problema, tá bom? Então, não é problema, mas perde a informação, acaba não chegando o conceito redondinho, como eu gosto de passar em sala de aula, né, pessoal? E vocês lembram que eu tenho especialização, né, em tecnologia educacional, então eu me sinto à vontade de ditar para vocês, tá bom? Então, vamos lá colocar os atos das partes, pessoal. Então, anotem lá. Podem ser, então, atos das partes, tá? Então, anotem lá. Podem ser postulatórios, na maioria das vezes. Podem ser postulatórios, vírgula, na maioria das vezes, vírgula. Unilaterais, vírgula, contratuais, vírgula, instrutórios e reais. Ponto. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre cada um deles, né? O primeiro, que são os atos postulatórios, são os mais
conhecidos e é o que a maior parte dos atos processuais que nós praticamos acabam sendo do tipo postulatórios, que é uma subclassificação dos atos das partes, né? Então nós temos a classificação, primeiro atos das partes, e agora nós temos as subclassificações. A primeira subclassificação é justamente essa, entendeu? Então, pessoal, eu até quero pedir aqui desculpa para vocês, não é? Mas vocês ouviram, acho que no fundo aí, o toque aqui do interfone, né? Então, lembrando sempre que isso daí pode acontecer, não é? Para mim, nós estamos gravando aqui em casa para vocês as aulas, então um outro som pode escapar, tá bom? Mas nada, fica tranquilo, a aula está aqui, está firme, fechou, pessoal? Então, vamos prosseguir. Então, os atos postulatórios, nestes termos, pede deferimento. Então, vamos lá, pessoal. Nesse tempo, professor, é quase tudo que a gente faz. Perfeitamente, pessoal. É quase tudo que a gente faz. Vocês mataram. Então, você perceba, pessoal, que isso daí é muito importante. Por quê? Porque amanhã ou depois você está em algum lugar e você precisa de ajustar o seu vocabulário, tá? Então, isso é muito importante para esse ajuste. O próximo, que é o unilateral, por exemplo, é quando o juiz fala, olha, junte tal documento, e você junta sozinho. Né? Você não está postulando nada, você não está postulando alguma coisa, você está atendendo uma ordem judicial. Então, esse é considerado, na subclassificação ato das partes, o ato unilateral. Tá bom, pessoal? Depois, nós temos os contratuais. Contratuais, esse daí é fácil. Por quê? Porque se refere a quando as partes transigem. Então, você tem a transigência das partes, então é um ato contratual. As partes submetem ao Poder Judiciário um contrato, né, uma transação entre as partes, para que o juiz, então, realize essa homologação. Tá bom, pessoal? Então, esse ato nós chamamos de atos contratuais, atos das partes contratuais. Depois nós temos os instrutórios, tá? E os instrutórios, eles vêm justamente na parte da dilação probatória. Lembrando sempre que o processo civil, vamos lá, pessoal, tem as fases mais básicas: petição inicial, contestação, réplica, providência preliminar, saneador, dilação probatória, memoriais e sentença. Basicamente, esse é o esqueletão do processo de conhecimento, tá? Então, vocês percebam que quando chega no momento da dilação probatória, é quando eu realizo esses atos. São chamados atos instrutórios, tá bom, pessoal? Por exemplo, quando você peticiona apresentando quesitos. Então, nesse sentido, tá bom? Então, reais se referem às custas. Tá? Então, quando eu procedo à juntada de custas processuais recolhidas, eu estou praticando um ato processual classificado como da parte, tido como real. Professor Durval, eu tenho mais uma pergunta para fazer. É o seguinte, por que eu preciso de aprender isso daí em pós-graduação? Muito simples, pessoal. Eu acho que é uma questão, primeiro, de ter um vocabulário mais técnico. A gente usa muito, eu adoro muito usar sinônimos bons. Então, toda hora sentença, toda hora sentença, toda hora sentença, toda hora sentença. Então, eu gosto, por exemplo, de chegar e falar assim, o ato processual stricto sensu, que é aquele praticado pelo juiz. Então, você perceba que o meu vocabulário melhora. Eu me lembro bem que quando eu fiz a prova de proficiência em língua estrangeira do meu mestrado, que foi em espanhol, caiu um texto, eu não me lembro se de um argentino ou se de um espanhol, dizendo sobre a necessidade da linguagem técnica na ciência e a necessidade que os profissionais possam estar praticando esse linguajar no seu dia a dia. E ele citava que os médicos, nesse texto, é inesquecível para mim, que os médicos usam muito bem isso daí. Tanto é que os médicos conversam entre eles, se você é leigo, você não sabe o que eles estão falando. E ele fala que os advogados não usam tanto. Então, o advogado, por exemplo, ele usa rio seco, quando ele deveria usar alvo abandonado. Então, você perceba nesse caso específico de que o linguajar técnico é exigível de quem tem pós-graduação.
e você vai ter uma pós-graduação no nível especialização, tá? Lato sensu. Tá bom, pessoal? Então, por favor, né, vamos ajustar o nosso vocabulário aí, que é muito importante, tá bom? Próximo, os atos do juiz. Os atos do juiz. Então, eu vou ditar agora para que você possa ter lá no seu caderno e ficar uma coisa bem bacana, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro, despachos. Despachos. Põe lá entre parênteses, atos de movimentação. Atos de movimentação. Fecha o parênteses. Próximo, né? Então, esses são os despachos, atos de movimentação. Próximo, decisões interlocutórias. Coloque entre parênteses, decidem questões controvertidas, sem por fim ao processo. Sem por fim ao processo. Fecha o parênteses. Vírgula, sentenças. Sentenças, o último ato do juiz. As sentenças são terminativas, sem resolução do mérito, terminativas, sem resolução do mérito, e definitivas, com resolução do mérito. Por que terminativas? Porque elas terminam esse processo. Você pode propor outro, quando o juiz não avança no mérito, né? Ele termina o processo, mas você pode propor outro. Então, ele é terminativo. Termino esse. A definitiva, não. Ela faz coisa julgada, porque ela avança na resolução do mérito. Então, assim sendo, pessoal, nesse caso específico, não se pode propor um outro processo, dado a coisa julgada e a litispendência. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? O artigo que vai falar sobre isso daí é o 226. Então, o 226 do CPC diz o seguinte: o juiz proferirá, inciso 1, os despachos no prazo de 5 dias. 2, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. 3, as sentenças no prazo de 30 dias. Então, pessoal, vocês verificam aqui que nós temos esse dispositivo que vai falar justamente sobre os atos do juiz. Então, a classificação dos atos processuais, atos das partes, do juiz e dos auxiliares do juízo, tá bom? Então, pessoal, vamos para agora os atos dos auxiliares do juiz. Então, coloquem lá. Atos de movimentação. Atos de movimentação. Coloquem entre parênteses, remessa e conclusão. Remessa e conclusão. Fecha o parênteses. Documentação. Coloquem lá, certidões. Certidões. Fecha o parênteses. E execução. Cumpridoras de determinações do magistrado. Cumpridoras de determinações do magistrado. Então, nós temos os atos de movimentação, remessa, conclusão. Nós temos o de documentação, que são as certidões, para mim, um dos atos mais bonitos do auxiliar. E depois, os atos de execução. Quando ele cumpre as determinações do juiz, ele cumpre as determinações do Poder Judiciário, do juiz de direito da qual a serventia está ligada, tá bom? O cartório está ligado. Então, vamos lá, pessoal. Eu gostaria, antes de dar uma leitura sobre o dispositivo no CPC, falar para vocês o seguinte. Isso daí é muito importante. Eu acho que um dos trabalhos mais bonitos que o serventuário faz é o de certificar. Ele tem fé pública, não é, pessoal? Então, ele vai e certifica. Esse certifico e dou fé. Não é? Aí o juiz sempre pede, certifique o trânsito em julgado, certifique a revelia, enfim, e ele tem essa providência, e essa providência é muito importante por parte do serventuário, que é justamente essa questão referente às certidões, tá bom, pessoal? Então, já para estarmos quase encerrando a aula aí, nós vamos só proceder, então, uma leitura do dispositivo de lei. Então, vamos lá, pessoal.
Então, nós vamos direto para o artigo 228 do CPC. Então, diz lá o 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que... Bom, essa aqui não vai nos interessar, né? Mas você vejam, pessoal, que tanto os atos do juiz como os atos dos auxiliares, um presente no 226, outro presente no 228, estão estampados no nosso diploma processualista civil. Então, isso daí é muito importante. Então, lembre-se sempre, por que eu preciso de aprender isso daí em pós-graduação? Por uma razão muito simples, pessoal. Para que, então, você tenha, né, vamos dizer assim, qualidade no seu discurso, para que você possa ter um linguajar mais técnico, né? Então, isso daí é muito importante. Parece até meio sem sentido, mas há uma explicação científica, e eu peço para que vocês tenham cuidado de saber que isso é importante não só para a formação do teu juízo de raciocínio, como também, muito principalmente, para que você possa utilizar isso daí no seu dia a dia, né? Merecendo, então, que o seu diálogo, que as suas informações, que o seu vocabulário melhore tecnicamente falando, tá bom, pessoal? Então, isso daí é muito importante e fica aqui a minha ponderação para que vocês, então, adotem essa postura, né, de não esquecer desses itens na medida do possível, tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguir, então, pessoal. Eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Nós já estamos aí com 22 minutos. Para não ter uma cisão aqui na aula, né, porque depois nós vamos verificar no próximo bloco as jurisprudências, tá? E nós já vamos entrar nas nulidades processuais, tá? Então, no caso específico, para não haver cisão aqui na matéria, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula agora com 22 minutos, para que então nós possamos não ter essa perda, né? Fazendo com que a aula continue num só desenrolar, porque o professor não comece uma parte da matéria agora e depois fique pendente para o próximo bloco, tá bom? Então, nós encerramos aqui, né, esse bloco e daqui a pouco, então, nós faremos a gravação do próximo bloco. Lembrando sempre que para cada aula serão 4 blocos. Aí 25 minutos, 23 minutos, 24 minutos, 26 minutos, mas nunca próximo de 30, tá bom, pessoal? Para a gente poder subir com segurança esses vídeos lá para o Legale, tá bom? Agradeço demais a sua compreensão, a sua gentileza, não é? Desculpa aí o interfone, mas algumas coisas dessa daí irão acontecer. Cachorros latindo e tal, porque afinal de contas, por mais que você esteja enclausurado no escritório, como eu estou, sempre um ou outro sinal externo de ruído nós teremos, tá bom? Não é um estúdio fechado, mas estamos aqui no esforço do Legale de todos os professores em levar as nossas aulas para vocês, tá bom, pessoal? Tchau e até o próximo bloco. Olá, meus amigos do Legale, nós estamos aqui para a gravação do segundo bloco da turma 50 de Civil e Processo Civil. Então, nós vamos seguir agora, não é, o ritmo do material de apoio que você recebeu aí, que está acompanhando comigo. Não é? Se você quiser, você pode deixar de lado o PowerPoint acompanhando comigo no PowerPoint, tá bom, pessoal? Você deixa ele de lado e vai me acompanhando e acompanhando do lado no PowerPoint as nossas ponderações, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação dos atos processuais e é interessante nós notarmos o seguinte. Na realidade, tem que ter, e o CPC é assim, toda uma estrutura de formalismo. Né? O CPC é muito puxado nesse aspecto. Né? Ele tem uma estrutura muito grande de formas, de atos, né? E esses atos e essas formas devem ser atendidos. Tá? Então, também não seria diferente com a comunicação dos atos processuais. Né? Isso é muito importante,
Por quê? Porque é uma forma de que aqueles que integram a relação jurídica processual, eles vão se comunicar basicamente através dessas maneiras, desses tipos, dessas circunstâncias que nós vamos falar agora. Tá bom, pessoal? Então, é um ponto importante, sem dúvida alguma, da matéria, que merece a nossa especial atenção, tá bom? Então, já sem mais delongas, então a gente passa, né, para esses tipos, né, essas formas de comunicação, começando com a citação, tá bom, pessoal? Então, coloquem lá, citação. Eu vou ditar agora, tá, pessoal? Ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado, vírgula, a fim de se defender. Ponto. Deixa aí a citação, porque nós vamos trabalhar um pouco mais a citação em termos conceituais, tá bom? Eu quero fazer uma parada aqui para que nós possamos ir para o CPC, para que lá demos uma olhadinha. Então, vamos lá, pessoal. No 238, citação, nós temos a comunicação dos atos processuais. 236, os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial, tá? Mas o que interessa para nós, nesse momento, é o 238. E aqui diz o seguinte, você está percebendo que meu óculos está meio torto, né? Mas eu sentei em cima dele, depois eu vou tentar levar uma ótica, mas eu não estou vendo óticas abertas. Então, 238, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Olha, pessoal, existem 3 cenários de conceituação de citação. A primeira é essa que eu acabei de passar para vocês, que está aí no seu caderno, tá? Que é o ato pelo qual se chama alguém em juízo para se defender, é o ato processual, né? Então, isso é uma ordem do juiz. Você perceba, no caso específico, não é, de que há a ordem do juiz nesse sentido. Então, com o cite-se, não é, pessoal? Então, veja que interessante. Então, esse é um ponto para se defender. Eu acho acanhada essa conceituação. Na realidade, tem uma segunda conceituação melhor e tem uma terceira fantástica. Um pouco melhor do que essa é a mesma estrutura de conceito, mas terminando assim, para que venha aos autos, para que venha ao processo apresentar resposta. Por que é melhor assim? Porque, pessoal, você vai ver com o professor Fábio Cáceres a petição inicial e a contestação, e você vai perceber que a contestação não é só para se defender, pessoal. Não é só para se defender, tá? A contestação, ela pode dar ao réu a possibilidade, por exemplo, de reconhecer judicialmente os pedidos do autor. Essa é uma possibilidade, né? A de revelia, a de inação, não ter ação nenhuma. Então, isso daí, ao meu ver, aumenta um pouco o espectro do conceito, o alcance do conceito. Então, se você quiser colocar, para que venha aos autos apresentar resposta. Tá? Lembre sempre que a resposta pode ser pela procedência judicial dos pedidos do autor. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima, né? A próxima, para mim, é a do código. E a do código é espetacular, para que venha integrar a relação processual. Essa, para mim, é a melhor. Então, o conceito é o mesmo. No finalzinho, você, para que venha a juiz se defender, não, para que venha integrar a relação processual. Essa disposição do 238, para mim, é muito bacana, pessoal. Não é? Ela vale muito a pena, ela é muito espetacular. Por quê? Porque ela já encampa a inação. A inação não é uma resposta.
A inação é nada. A pessoa fala, doutor, eu não quero apresentar resposta. Eu vou deixar correr isso daí a revelia. Depois eu entro no processo e recebo o processo no estado em que está. Né? Então, você perceba, não é, de que essa citação, né, ele pode vir posteriormente e falar, excelência, eu estou aqui, não apresentei defesa, mas eu vou tocar o processo daqui para frente. Então, ele vem integrar a relação processual. Então, essa disposição in fine do 238, do finalzinho, para mim é a melhor, pessoal. Ela tem um conceito muito técnico, muito amplo, muito interessante. Ele engloba todas as possibilidades de se defender, ele engloba a possibilidade de reconhecer judicialmente os pedidos do autor, ele engloba a possibilidade também de trabalhar a questão referente por exemplo, a inação, em apresentar posteriormente ao Poder Judiciário, posteriormente à apresentação da defesa, o prazo para a apresentação da defesa, o que já deu preclusão. Mas preclusão não quer dizer que você não pode fazer mais nada no processo. Não, pessoal, por isso que ele vem integrar a relação processual. Então, eu fico sempre com essa ponderação e eu gosto muito dessa ponderação, tá bom, pessoal? Eu vou dizer a vocês que, mais uma vez, vocês me perdoem, né? Porque eu estou aqui em casa, então algumas interferências eu tenho dentro do meu escritório, eu tenho um telefone, eu não consigo desligar a base. Porque se eu desligar a base, eu desligo o fone da minha casa inteira, porque a base está dentro do meu escritório. Então eu peço desculpas para vocês, essa interferência não estava no script, mas eu não gosto de interromper a aula pausando, voltando, editando. Então, nós vamos continuar assim, tá bom, pessoal? Nada que interrompa, né? Nós vamos prosseguir, então, com essas, vamos dizer, como diz o Faustão, né? Embora não seja ao vivo, mas considere-se ao vivo, tá bom? Então, fica aqui já desde já as minhas desculpas, mas é possível que nos próximos vídeos daqui para frente ainda aconteça alguma coisa referente a esse sentido, e eu peço para que vocês tenham compreensão e que vocês nos desculpem, tá bom? Estamos todos nós trabalhando no sentido de levar o melhor para vocês, né, no conforto do seu lar aí, na sua quarentena da pandemia do coronavírus, tá bom, pessoal? Então, você continuando no conceito, ainda não saia da citação. Coloquem assim, a citação válida produz todos os efeitos do artigo 240 do CPC. Esse é um ponto da citação que é importante também nós destacarmos agora. E diz o 240, pessoal, a citação válida ainda quando ordenada por juízo incompetente. Eu vou dar uma paradinha aqui para que nós possamos falar o seguinte, pessoal. Primeiro lugar, parece incrível, né? Eu ter uma citação ordenada por um juízo incompetente e ela ser válida. Não parece uma incongruência? Não parece aí uma contradição? Uma citação válida ordenada por juiz incompetente? Você veja que a competência do juiz para ordenar o cite-se não macula a citação. É um ponto interessante, não é? Aqui, o que o Código de Processo Civil quer fazer é preservar o ato citatório. É o princípio do aproveitamento das formas, é o princípio da celeridade processual. Né? Todos esses princípios vêm de encontro a esse dispositivo. Né? A citação, ainda quando ordenada por juiz incompetente. Então, não há contradição, não. Você, então, só definindo, não é? O fato de o juiz ser incompetente não macula a citação, não traz nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhum vício, né, nenhum despropósito à citação. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos voltar à leitura
né, do dispositivo, que diz lá o seguinte: induz litispendência. Induz litispendência. E aqui, pessoal, é importante nós falarmos que recentemente, uma semana atrás, eu ganhei uma ação muito grande. Grande. Não é? Nós estávamos num litisconsórcio passivo, dentre nós a Prefeitura de São Paulo, no polo passivo, e nós ganhamos um processo muito grande de uma grande companhia brasileira, uma grande empresa brasileira, né, por uma questão de litispendência. Tá? Então, depois, se vocês quiserem, vocês me passam, eu encaminho para vocês, mas vocês vão ver que a sentença, ela sai por aí, né? Litispendência. Então, o que acontece? Troca em miúdos, professor Durval. Já tinha um processo em curso, quando eles ajuizaram esse segundo, né, em que nós tínhamos as mesmas partes, no meu entender, né, as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Assunto esse, pessoal, já submetido a juiz anterior. Tá? Então, vocês vejam, pessoal, que lá atrás, quando nós fomos citados lá naquele primeiro processo, já induziu litispendência. Litispendência que depois, acho que salvo engano, 2 anos, eu venho agora, e ela é feita em grau de preliminares, ela é uma defesa processual, ela não é uma defesa de mérito, ninguém entra no mérito, tem razão, se não tem razão, apenas e tão somente fala para o magistrado que há um processo anterior, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. E lá já induziu litispendência, que foi o efeito da citação válida lá atrás. Então, nesse processo, a juíza proferiu a decisão, não é, acolhendo a litispendência e pondo fim ao processo. Tá bom, pessoal? Então, esse ponto é um ponto importante, induzir litispendência. E esse não foi o primeiro, não. Graças a Deus, eu já ganhei alguns outros, vários processos, sempre com essa posição de litispendência. Tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguir. Eu vou pegar aqui de novo o CPC. Então, diz lá o seguinte, torna litigiosa a coisa. Bom, torna litigiosa a coisa, esse é um ponto importante que nós devemos conversar. Né? Aí você vai falar o seguinte, não, olha, professor, mas tudo nós devemos, pessoal. Pós-graduação não pode fugir nada. Principalmente aqui no Legale, que nós gostamos muito da prática. Né? Nós somos professores muito práticos. Então, a gente passa para vocês as nuances processuais da pós-graduação de Civil e Processo Civil, para vocês, turma 50, não é? E também nós passamos a parte prática necessária para que, então, vocês possam, não é, também ter uma noção exata da estrutura do que eu estou falando do ponto de vista prático. Olha, pessoal, como vocês sabem, eu também coordeno o MBA de Direito Imobiliário. Eu tenho mestrado na área de processo civil, né? Então, mas atuo também na área de direito imobiliário e sou o coordenador da pós-graduação de MBA em Direito Imobiliário do Legale. Tá? Então, nesse sentido, pessoal, o que eu converso sempre com os meus clientes, que os meus clientes vêm no afobamento no escritório, porque eu quero entrar com ação, porque é ação, eu disse para eles o seguinte, eu sempre digo para eles o seguinte, falo, olha, é meu dever como advogado. Eu tenho que dizer isso a vocês. Cuidado com o ajuizamento de ações de imóveis. Só ajuiza se for absolutamente imprescindível. Por quê, pessoal? Por uma razão muito simples. O primeiro efeito da citação é tornar litigiosa a coisa. Litigiosa entre quem? Entre as partes, lógico. As partes estão litigando sobre uma coisa. Então, ela antes não estava litigiosa, agora ela está litigiosa entre autor e réu. Professor Durval, mas que diferença isso faz? Essa diferença, o imóvel perde valor. Aí amanhã ou depois você vai vender esse imóvel, a pessoa fala, eu não quero comprar esse imóvel. Esse imóvel está em litígio. Quanto vale? 1 milhão? Dou 400 mil.
Então, essa é uma ponderação que você tem que fazer sempre ao seu cliente, porque amanhã ou depois ele vai falar, pô, doutor Durval, o senhor poderia ter me informado isso daí, aí eu não correria esse risco, não é? Por que que o senhor deixou passar? Não é? É uma informação importante. Enfim, então, pessoal, eu peço a especial gentileza de vocês que antes de ajuizar alguma coisa em relação a um determinado bem, converse com o seu cliente que enquanto durar o processo, a coisa é litigiosa, hein? E ela poderá perder valor, né? E além de perder valor, eu vou dizer mais para você, dependendo do caso, ela até nem dá para vender. Tá? Então, assim, a pessoa que adquire, ela, na minha opinião, se a coisa estiver disputada pela propriedade, ele tem inclusive que fazer uma substituição processual. Então, não é nada agradável. Informe o seu cliente sobre esse detalhe, que é um detalhe que merece nós sempre estarmos vinculados a esse ponto e conversar essa questão prática com os nossos clientes. Tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguindo. Não é? Tem as formas, né, pessoal? As formas de citação que a doutrina divide em duas. A real, assim consideradas por oficial de justiça e pelo correio. Assim consideradas pelo oficial de justiça e pelo correio. Ponto e vírgula, ficta, ou presumida, ficta ou presumida, quando realizada por meio de edital. Coloquem um ponto aí. Bom, pessoal, eu acho que em linhas gerais, eu acho que essas são as disposições referentes à citação. E agora nós vamos à intimação. Então, coloquem lá, intimação. Ato processual que tem por objetivo dar ciência a alguém dos atos e termos do processo. Dos atos e termos do processo. Ponto. Olha, no ponto específico, pessoal, vamos lá para o 269, não é, que nós vamos falar justamente no 269 das intimações. Então, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Professor, o senhor dei porque eu gosto, e esse é o conceito que vai ficar no seu caderno. O conceito do artigo 296. E dentro da intimação, pessoal, eu acho que é bom nós colocarmos o seguinte. O parágrafo 1º, ele diz assim: é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte, não é? Por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Então, você veja que interessante aqui, pessoal, nessa questão de intimação do outro advogado, você perceba que o próprio advogado ele pode fazer isso. Ele junta, né, o ato ou termo do processo, notifica o outro advogado, né, e devolve aos autos o AR positivo. E essa notificação tem efeito de intimação. Isso é muito importante nós discutirmos aqui na pós-graduação. É muito importante porque amanhã ou depois você pode precisar aí no seu escritório e agora você tem acesso a essa informação, e essa é uma informação importante, que dá para notificar o outro advogado, né, de um ato ou termo processual, juntando cópia disso daí, mandando por AR e devolvendo depois para o Poder Judiciário, não é, a comprovação de que ele foi intimado. Não é? Essa intimação, então, é uma intimação do parágrafo, tá bom, pessoal? E não da cabeça. Da cabeça é a intimação com a qual nós já estamos acostumados,
que é um ato do oficial, do auxiliar da justiça, né, em que realiza as intimações por ordem do magistrado. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. A outra coisa importante, viu, que eu gostaria de falar, ainda nesse dispositivo, ainda nesse bloco, perdão, é a questão de hoje em dia nós podermos proceder à intimação não mais na figura do advogado, mas na figura do escritório de advocacia. Isso daí, pessoal, é muito importante. Por que é muito importante? Porque nos grandes escritórios em que você tem muita rotatividade, não é? Roda muito advogado, passa em concurso, arruma outro emprego, enfim, ele deixa o escritório e tem com essa rotatividade muito grande, as intimações chegam e tal, e há uma grande possibilidade de você perder a mão nesse sentido. Tá? Então, você pode pedir para que as intimações venham em nome do escritório de advocacia quanto pessoa jurídica. Inclusive, em São Paulo, o próprio site tem lá um quadradinho que diz: gostaria que as intimações fossem encaminhadas para o escritório? Então, sim ou não, você só clica ali dentro que aí as intimações são para o escritório de advocacia. Mas eu acho que essa intimação ela é só importante quando o escritório é muito grande, pela questão da rotatividade. Tá? Mas ela não deixa de ser uma questão interessante. Né? A intimação não vem pessoal advogado, mas vem uma só para o escritório todo na figura do nome do escritório. Tá? No nome do escritório que virá a intimação. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Coloquem lá a notificação. Tem uma... A doutrina entende essa notificação, então... Eu vou colocar aí, mas não é judicial, notificação. Então, coloquem lá. Se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, vírgula, fora dos autos. Se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, vírgula, fora dos autos. Isso daqui é muito importante, viu, pessoal? Por que é muito importante? Por uma razão muito simples. Embora a doutrina sustente, eu entendo que não é um ato processual, porque não é realizado dentro do processo, é realizado fora. Por isso, notificação. Não é? Por exemplo, o cara consegue lá uma liminar, você não está nem sabendo, uma tutela de urgência. Não é? Então, a pessoa vem e protocola uma notificação lá na empresa e fala, olha, eu consegui essa tutela, hein? Mas veja, pessoal, isso não tem respaldo de citação nem de intimação. É só uma notificação que alguém dá ao outro dizendo sobre atos e termos do processo. Mas não tem efeitos citatórios e não tem efeito de intimação, salvo quando você faz nos casos daquele dispositivo que eu falei para vocês, que especificamente lá do parágrafo do 269, tá bom? Então, fechou. E depois nós temos... Por fim, para nós encerrarmos esse bloco, o meio eletrônico. O meio eletrônico. Então, vamos lá. O 270, as intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Nós temos esse dispositivo, né? E nós temos também, se você quiser combinar, que esse é um dispositivo também muito interessante, que, por exemplo, 193, os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Tá? Então, o disposto nessa seção aplica-se no que for cabível a prática de atos notariais e de registro. Mas o 193 cabeça já fala que os atos processuais já podem ser total ou parcialmente realizados por meio, né, eletrônico. Pessoal, eu acho que esse é o futuro, viu? Eu acho que o diário oficial ele não vai ter tanta... no futuro próximo, eu acho que as intimações deixarão de vir via diário oficial, passarão a vir WhatsApp, e-mail, enfim, e outras formas tais, né, que infelizmente esses nossos fantásticos assistentes, entidades assistentes, né, de encaminhamento de intimações
né, ela poderá ter algum tipo de problema, tá? Eu, particularmente falando, ainda gosto do velho modelo das intimações via diário oficial, mas eu sei aceitar o futuro, né, e nós precisamos estar ligados a ele, tá bom, pessoal? Então nós vamos encerrar esse nosso bloco agora, tá bom? E nós vamos daqui a pouco partir para o terceiro bloco da nossa aula de hoje. São 4 blocos, tá bom, pessoal? Então muito obrigado e até o próximo bloco. Olá, meus amigos do Legale, pós-graduação, turma 50. Nós estamos então no nosso terceiro bloco da aula de hoje. E nós vamos falar um pouco agora sobre as nulidades processuais. Nulidades processuais. E veja que interessante, eu sempre, desde quando eu comecei, não é, a lecionar, eu sempre gostei demais de estudar os clássicos. Bom, eu já estudava os clássicos na faculdade, né? Eu sempre fui um manualista indireto, eu gostava muito dos manuais, mas eu gostava muito de ler os clássicos. E eu vou começar nulidades processuais fazendo justamente uma lembrança a essa pessoa. Pessoal, deixa eu só colocar aqui um pouco mais distante, aqui no meio, pronto. É o Giuseppe Chiovenda, né, um italiano, Instituições de Direito Processual Civil. São 3 volumes, o que eu tenho aqui é pela editora Bookseller, né, salvo engano, de Campinas. Muito boa essa encadernação, tá? Instituições de Direito Processual Civil, Giuseppe Chiovenda. Tá? Então, o professor Durval recomenda para você ter aí na sua biblioteca. Turma, o que o Chiovenda vai dizer? Então, vamos anotar lá no nosso caderno, nos nossos apontamentos. É uma frase muito interessante dele que eu gostaria que você deixasse anotado antes de nós discutirmos a classificação das nulidades processuais. Então, você vai colocar o seguinte, o que disse Chiovenda? Então, ele diz, as formas são necessárias, vírgula, sua ausência conduziria à desordem, vírgula, confusão e à incerteza. Então, ponto, né? A desordem, vírgula, confusão e a incerteza, ponto. Olha, pessoal, o que nós temos a dizer? Em primeiro lugar, né, eu lecionei durante alguns anos lá na PUC, Direito Romano, e junto com o professor Caseiro, e a gente sempre fazia, né, trazia essas lembranças dessa excessiva ritualística, atividade ritualística do processo civil. E a gente sempre debate, né, nós debatíamos muito, e que essa exigência ainda era maior no período pré-formulário. O período pré-formulário é o período pré-escrito do processo civil. O pessoal era tão puxado, mas tão puxado, que há notícias, há anais de um advogado que no seu discurso trocou ramo por galho e perdeu o processo inteiro. Então você veja que a forma, o apego à forma, né, a excessiva ritualística, eles estão presentes no processo civil desde os seus primórdios. Tá? Realmente, o processo nunca esteve distante do cerimonial. E Chiovenda é muito cirúrgico, né? Ele vai trabalhar 3 expressões. A primeira expressão, desordem. Desordem. Então, se nós formos observar muito bem, e se você verificar e fazer uma lembrança, né, rápida, olha o artigo 1º do CPC. O processo civil será ordenado, vírgula, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, você perceba, pessoal, que quando ele fala em ordem, Chiovenda, né, a primeira expressão dele é essa expressão, desordem.
E você veja que já o artigo 1º do CPC fala: o processo civil será ordenado. Então, o desapego à forma, o desapego à ritualística, o desapego à cerimonial, o desapego ao gabarito processual, que é como encaixa, né? As peças se encaixam no processo. A petição inicial é um gabarito. Você vai ticando. Pá, pá, pá. A sentença é um gabarito. Pá, pá, pá. Não é verdade, pessoal? Então, há um gabarito. Então, você observa, não é, que ele já foi muito feliz na desordem. E é óbvio que uma coisa desorganizada é confusa. Pessoal, eu tenho um processo aqui em São Paulo que eu já nem sei mais onde o processo está, que fase que está. E olha que modéstia à parte, eu leciono processo civil há mais de 20 anos. Eu conheço e gosto, sempre gostei desde a faculdade. Então você perceba que ele está tão desorganizado que há uma confusão tão grande que eu jamais nem sei onde a coisa está. Isso às vezes acontece. É necessário você, se o juiz não consegue ordenar, nem o cartorário, né? Então o que você ordene no seu escritório, com as principais peças e tal, porque senão vai virar uma confusão, vai virar uma balbúrdia. E o último e um dos mais importantes é a incerteza. Olha, pessoal, a sentença já é uma coisa incerta. Num processo absolutamente, vamos dizer assim, confuso, desorganizado, é uma coisa incerta. Você entra numa casa, aquela bagunça, vai pisando em patinete, vai pisando em brinquedo, vai pisando não sei o quê. Aí já tem papel de documento pago pela internet no chão. Enfim, uma coisa dessa daí é uma incerteza total. Cadê as coisas? Onde está? Como é que está? Que organização? Onde nós vamos chegar? Imagine a bagunça que isso não é, né? Então, nesse caso específico, pessoal, nós não podemos esquecer de Giuseppe Chiovenda, tá bom? Se inicia com ele a questão das nulidades processuais. Fechou, pessoal? Tá bom. Então, nós vamos classificar agora essas nulidades processuais. Nós vamos classificar em absoluta, relativa e mera irregularidade. Tá bom? Que é como a doutrina classifica as nulidades processuais. Então, a absoluta, você vai anotar o seguinte: é aquela decretada pelo juiz, vírgula, de ofício, vírgula, que vislumbra que a forma prescrita em lei não foi atendida. Ponto. É um vício grave, vírgula, passível de nulidade. É um vício grave, vírgula, passível de nulidade. Ponto. Coloquem lá, pessoal. Contamina todos os atos subsequentes. Contamina todos os atos subsequentes. Ponto. Não podem ser sanadas. Não podem ser sanadas. Ponto. Olha, pessoal, vamos direto para o dispositivo da lei, que é o 276, quando nós entramos no título 3 das nulidades dentro dos atos processuais, que nós estamos estudando agora na pós-graduação. Diz lá o 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade. Então aqui nós já vamos dar uma paradinha já nessa primeira parte desse dispositivo e nós vamos entender o seguinte:
Pessoal, a coisa mais fácil que tem no processo é nulidade absoluta e nulidade relativa. Eu diria para vocês que é facílimo detectar qual é. Tá? Então, assim, e como é fácil? O próprio 276 já disse. O que ele vai dizer que você não pode esquecer? Olha, diz o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma, não é? Sob pena de nulidade. Então, 2 pontos principais você tem aqui. Né? Primeiro ponto principal, pessoal, quando a lei prescrever determinada forma. E professor Durval, onde está a absoluta? Está nessa expressão, sob pena de nulidade. Então, coloque aí no seu caderno. É fácil verificar quando ocorre nulidade absoluta, vírgula, porquanto o CPC irá indicar a nulidade como efeito da inobservância da forma. Ponto. Bom, tem alguns pontos aqui, pessoal, que eu gostaria de trabalhar com vocês. E você fala o seguinte: não, professor, mas tem mais alguns pontos aí tem. O primeiro aspecto que você vai lembrar, não é a questão referente, se você lembrar da querela nulitatis. Lembra, pessoal? Mas nós vamos ver a querela aqui. Olha o 279. É nulo o processo. Aí começou bem. É nulo o processo. Quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Não é? Olha o parágrafo primeiro. Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento que ele deveria ter sido intimado. Então, você perceba que aqui vai contaminar todos os demais atos. Exatamente o que está no seu conceito aí. Tá, pessoal? Então, fica fácil visualizar quando o processo civil fala em nulidade. E depois, ele coloca lá o seguinte, no 280, pessoal. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Então, você perceba aqui, não é, que nós temos 2 dispositivos já que nos demonstram, nos sinalizam, nos norteiam para uma nulidade processual do tipo absoluta. O que é mesmo uma nulidade processual, pessoal? É quando a forma não foi observada. Ela pode ser gravíssima, que é a absoluta, ela pode ser grave, a relativa, ou ela pode ser desprezível, a mera irregularidade. Tá bom? E se você for lembrar um pouquinho da querela, só recordar é viver. Recordar é viver. Então, quando você perceba lá, no 115, né, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula. Se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Tá? Então, pessoal, isso daqui é muito importante para que você faça essas anotações e no seu caderno, aqui no 73, parágrafo 1º, anotem lá,
né? O cônjuge necessita do consentimento quando há litisconsórcio, quando ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, no 73, parágrafo 1º. Então, você perceba, né, de que o próprio CPC fala nulo, 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 nulo. Então, fica fácil de vislumbrar. Tá? A doutrina faz aí um reboliço lascado, mas não se preocupa, pessoal. Basicamente, na prática, é isso daí. Tá? Olha, pessoal, existe um dispositivo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos anotar a relativa, e depois nós vamos falar sobre alguns dos dispositivos do CPC e um outro ponto que mereça destaque na nossa pós, tá bom? Então, coloquem lá relativa. Transgride a forma, vírgula, mas não absolutamente. Ponto. Em outras palavras, o ato inobserva a forma, vírgula, mas a lei não prevê sanção por tal ato, mas a lei não prevê sanção por tal ato. Ponto. Podem ser sanadas. Podem ser sanadas. Ponto. Então, você observa, pessoal, que como na primeira, também há uma inobservância da forma. Mas olha que interessante, não há punição. Não há punição. No primeiro há, sob pena de nulidade. Aqui não. Aqui não há essa expressão. Tanto é que não contamina os demais. Então, sem mais delongas, por exemplo, nós vamos para o dispositivo 277, que diz assim, 277, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. É a questão, pessoal, da teoria finalística ou da sanação. Aliás, se nós percebermos, olha, se a legislação processual civil não me imputa nenhuma pena por ter desatendido a forma, mas se alcançou os meus objetivos, o juiz vai considerar como válido, justamente por causa dessa teoria finalística ou da sanação. Ele vai falar, não, fica tranquilo, está sanado, atingiu os seus objetivos, vamos que vamos. E isso daí, ele está respaldado, essa posição do 277, em dois grandes princípios, pessoal. Dois grandes princípios. O primeiro é o da celeridade processual. Celeridade processual. Senão, toda hora a gente para, você desatendeu, atende direitinho, para, você desatendeu, atende direitinho. Nossa, seria uma coisa terrível. Então, esse é o primeiro, né? A celeridade. E o segundo, pessoal, é justamente a teoria finalística, né? O de aproveitamento dos atos processuais. Então, o juiz vai aproveitar esse ato processual seu, né, se ele atingiu a finalidade. Tá bom? Isso daí é muito importante. Depois, pessoal, eu tenho um outro dispositivo, que é o 278, que ele vai dizer o seguinte, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Tá? Então, olha, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Isso daí é muito importante, né? Que tem até o infine do 276, a decretação desta, não é? Que é a pena, não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, um pelo outro, um dispositivo pelo outro, o que o CPC está querendo dizer, pessoal? O CPC está querendo dizer o seguinte, que é óbvio que pelo princípio de não usar em juízo a própria torpeza, né, eu entro, vejo que há uma nulidade e fico quieto. Fico quieto. Eu falo, quer saber de uma coisa? Isso daí vai me privilegiar.
Então, quando chegar lá na frente, eu vou falar para o juiz, olha, lá atrás teve um problema, viu, excelência? Então, o processo é nulo, contaminou todos os atos. Aqui não. Diz assim que a parte deve se manifestar na primeira oportunidade que ela tiver que falar nos autos sobre isso, tá? E você perceba que quem deu causa a essa nulidade não pode falar, né? Não pode ele requerer a nulidade, porque aí também seria demais, né? Ele ele pratica a nulidade e ele mesmo vai falar, eu pratiquei uma nulidade, viu? Acaba com tudo. Então, isso o CPC e a alma do CPC não permitem. É usar em juízo a própria torpeza, tá, pessoal? Então, esse é um detalhe interessante, um detalhe que vale a pena nós irmos conversando. Tem mais dispositivos aqui que eu gostaria de conversar com vocês, que são importantes, né? Por exemplo, 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos, presta atenção, e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Então, isso daqui é pela economia processual. Ele vai verificar qual é o ato que vai ser necessário ser repetido e qual é o ato que vai ser necessário ser retificado. Então, todas essas disposições, pessoal, são importantes, tá? São importantes para que você possa se posicionar muito bem sobre nulidade. Mas você percebeu que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Sete cabeças. Você tem a questão da nulidade absoluta, que vai vir sempre com o preceito de nulo junto, carregando a reboque do dispositivo, então ficou fácil. Então, o resto vai ser relativo. Tá? Então, pela teoria da finalística, né, pela própria teoria da sanação e por esses dispositivos, né, o 277 principalmente, né, vendo que atingiu seus objetivos e tal, o juiz vai dar como perfeito, como realizado. Tá bom, turma? Tranquilo? Bacana. Então, aí você coloca o seguinte, a relativa é a regra e a absoluta a exceção. A relativa é a regra e a absoluta a exceção. Muito bem, pessoal. Tá faltando o último, mera irregularidade. Tá? Então, vamos colocar lá mera irregularidade. O menos grave dos vícios ou defeitos. O menos grave dos vícios ou defeitos. Vírgula. Cuja ocorrência não afeta o processo. Cuja ocorrência não afeta o processo. Ponto. Exemplo, pessoal, citações em latim. É muito interessante, não é, que o latim, que é uma língua morta, hoje só usada no direito e pela Igreja Católica, não é, mas a única ciência que usa é o direito, uma língua que já está, entre aspas, não é, quase sem uso, não é? Mas nós usamos demais, nós usamos o tempo todo, nós usamos sempre as nossas expressões erga omnes, sub judice, né? In totum, in albis, né? Verbis, enfim, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso daqui, pessoal, quando você usa o latim, você contraria um princípio, que é o princípio dos atos processuais, o princípio do uso do vernáculo. Então, na realidade, você desatende o princípio, mas é uma mera irregularidade. O juiz nem olha, ele continua o processo, não traz nenhum tipo de problema ao processo. Tá bom, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, até para não ter aquela cisão que nós falamos, preclusão é um tema que eu vou querer bater um papinho maior vagar com vocês, tá? Então, nós vamos falar um pouco depois também sobre os atos, né?
também ainda voltando, mas tudo nós vamos falar no próximo bloco, tá bom, pessoal? Então nós vamos encerrar esse bloco e até o próximo bloco. Olá, meus amigos da turma 50, né? Nós retornamos então para o nosso quarto e último bloco, tá bom, pessoal? Então nós vamos falar agora sobre os prazos processuais. E já sem mais delongas, coloquem lá assim, considerações. Considerações. Nos prazos processuais, tá? A fixação de prazos processuais tem por objetivo evitar a eternização do processo. Ponto. Então, pessoal, vocês vejam que o próprio 218, vamos lá, o 218, deixa eu pegar aqui meu óculos. Então, vamos lá, o 218. 218 diz o seguinte: os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. De novo, uma questão de organização. Nada é sem prazo no processo civil. Nada, nada. Tudo há um prazo fixado. Você lembra dos atos do juiz? Tem prazo fixado. Para os auxiliares, tem prazo fixado. E aqui diz, os atos processuais serão usados nos prazos prescritos em lei. Para as partes, a mesma coisa. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Mas, turma, só quando a lei for omissa. Aí ele, juiz, vai determinar o prazo, observada a complexidade do ato. E o parágrafo 2º, né? Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão ao comparecimento após decorridos 48 horas. Lógico, né, pessoal? Como é que você vai intimar uma pessoa para vir a juiz e o cara sai correndo? 48 horas no mínimo, a pessoa precisa se preparar, né? E o parágrafo 3º, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Olha, é possível não ter prazo. Não é comum. Mas se não tiver, 5 dias, tá? Então a gente já sabe. Primeiro, os prazos são fixados em lei, fechou, isso eu já sei. Não nasce na cabeça do ET, não nasce num livro de doutrina, não. Nasce no próprio Código de Processo Civil. Ele é quem vai delimitar a fixação dos prazos processuais. Tudo isso tem por objetivo o quê, pessoal? Boa! Evitar a eternização do processo. Perfeitamente. Tá? Então, isso daí é muito importante vocês guardarem. Turma, depois no material de apoio que você recebeu aí, que está em PowerPoint, você vai ver uma questão chamada interligação. E esse é um ponto importante que diz o seguinte: os atos estão interligados, coloquem lá, interligação, tracinho, desculpa, vamos fazer a coisa direitinho, conforme nós combinamos, né, pessoal? Os atos estão interligados ao que antecedeu, vírgula. Deste modo, o prazo fixado encontra razão de ser se o outro prazo tiver sido praticado. Ponto. Esse chamado princípio da interligação, o fenômeno da interligação, o instituto da interligação, é muito importante no que pertine a prazos processuais, pessoal. Por uma razão muito simples. Né? Como o processo civil está completamente concatenado, depois nós vamos ver nas jurisprudências, e uma delas vai dizer que o processo civil é um ato, é um instrumento complexo, chega a trabalhar assim, salvo engano, acho que é do STJ, depois nós vamos dar uma olhada, tá? Mas está aí no seu material de apoio, mas depois a gente discute. Então, pessoal, eu gostaria de dizer justamente isso daqui.
o que eu faço agora vai ter um efeito no que será feito depois. Porque no processo civil, um ato carrega o outro. Né? A petição inicial, a contestação, depois a réplica, da réplica às providências preliminares, as providências preliminares ao saneador, o saneador à dilação probatória quando houver, não é? Depois da dilação probatória, os memoriais e, por fim, a sentença. Então, essa interligação ela é importante. Por que ela é importante? Vamos ver o bloco passado. Boa, pessoal, boa, o que o Venda falava. Não é? Se você não tiver essa interligação, a coisa fica confusa, fica desordenada. Então, a interligação vem para ordenar os prazos. Então, isso é muito importante, tá bom? Turma, vamos lá. Vamos classificar, então, não é, esses prazos processuais. Vamos lá classificar. Não é? Classificação. Então, você vai colocar assim, letra A. Partes. Coloquem um tracinho. Prazo próprio. Coloquem um tracinho. De modo que, não sendo praticado, opera-se a preclusão. De modo que, não sendo praticado, opera-se a preclusão. Bom, isso daqui a gente já conhece, né? Nós vamos ver daqui a pouco, inclusive, a preclusão. Preclusão consumativa, preclusão temporal, preclusão lógica. Mas é importante, pessoal, nós anotarmos que os atos das partes, que somos nós, autores e réus, têm por nome prazo próprio. Por que isso daí, pessoal? Para melhorar o seu linguajar, para o seu vocábulo ficar perfeito, não é? Você lembra disso daí tudo que a gente falou? Isso é muito importante, não é? Você ter essas informações aí, tá bom? Então, diz lá o 180, o CPC. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Então, você perceba que esse prazo aqui existe para o Ministério Público. Como para nós, por exemplo, pessoal, nós temos lá no 335, o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Então, nós estamos cheios, não é, de prazos próprios no CPC. Não é? Durval, eu não vou atender esse prazo próprio coisa nenhuma. Não é? Eu não vou atender nada disso. Então, pessoal, se você não atender isso daí, olha, não sendo praticado naquele período, opera-se o quê? Opera-se a preclusão. Então, tá aí o seu prazo. Professor Durval, nós não vamos dar... Não, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos com calma. Nós estamos estudando o todo dos atos processuais. Né? E dentre esses atos processuais, eu tenho uma parte de prazos. Né? Os atos processuais precisam ser praticados nos prazos previstos em lei. É nesse momento que nós estamos na matéria. Agora, é lógico que quando você estudar cada um dos institutos, inclusive os recursos, você vai perceber que cada um desses procedimentos, cada um desses atos processuais, terá um prazo próprio. E se eu não observar esse prazo, vai ocorrer a preclusão, opera-se a preclusão. Tá, pessoal? Então, fechado aqui, nós vamos então para os juízes e auxiliares. Então, letra B, juízes e auxiliares. Coloca um tracinho, prazo impróprio, coloca um tracinho. Então, juízes e auxiliares, tracinho, prazo impróprio, traço. Não se opera a preclusão, vírgula. Apenas implica sanções disciplinares. Ponto. Então, já vamos, sem mais delongas,
para o artigo 226 do CPC. Nós já vimos na aula de hoje. Sim, já vimos, nós vamos ver de novo. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Tá bom, pessoal? Então, vocês percebam aqui que o juiz também tem prazos para cumprir. Só que os prazos do magistrado são impróprios. Isto é, se ele desatender, não se opera a preclusão, mas ele terá sanções disciplinares. Ah, eu quero isso para mim. Então, pessoal, a doutrina se debruça sobre isso, né? Ela diz o seguinte: não, vamos tirar os prazos do juiz, vamos tirar os prazos dos advogados e deixar todo mundo sem prazo. Não, aí não dá, eterniza o processo. Então, o prazo é importante. Então, só que tem uma coisa, quando o advogado perde, o advogado causa prejuízo ao seu constituinte, à sua parte, a parte que ele patrocina. Então, no caso específico, pessoal, o advogado, em linhas gerais, eu sei que em grau de regresso ele vai responder pela chance perdida, né, civilmente, mas eu estou falando para vocês que acaba não indo para ele, o prejuízo vai para o cliente. Então, o que a doutrina tem discutido é que o prazo do advogado também seja impróprio. O prazo das partes seja impróprio, assim como é o do magistrado. Então, o que vai acontecer? Você tinha o prazo para contestar e não contestou, né? Então, vamos fazer o seguinte: conteste, eu vou aceitar, né, fora de um determinado prazo, mas isso a lei diria, e eu vou oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil para puni-lo. Tá? Por quê? Porque você desatendeu o preceito de tempo para a prática do ato processual. Então, lembre-se sempre, pessoal, nós não cometemos toda hora essa preclusão. Nós não perdemos prazo toda hora num processo. Não é assim. Tá? Então, então, pouquíssimas vezes na sua vida você vai perder um prazo. Mas ele não vai prejudicar o seu cliente. Você pode repeti-lo, só que você vai sofrer uma sanção por isso. Essa sanção pode ser disciplinar, essa sanção pode ser pecuniária, até mesmo em dinheiro. Então, o que a doutrina discute é isso, vem debruçando sobre isso. Mas isso é o futuro. Hoje, o prazo das partes, infelizmente, é próprio e opera a preclusão. E o prazo do juiz é impróprio. E se ele perder o prazo dele, ele só tem sanções disciplinares. Coloca a letra C, né? Pessoal, só na letra B, coloca lá assim: juiz e auxiliares. Juiz e auxiliares. Tá? Os auxiliares também faltou essa informação, estão dentro do prazo impróprio. E o dispositivo dos auxiliares, você lembra, pessoal? Parabéns! 228. Aqui diz o seguinte: né? Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias. Então, ele também tem prazo. Então, o prazo do auxiliar, como o prazo do juiz, os dois são chamados prazos impróprios. Então, se perder, não ocorre a preclusão. Seria ridículo ocorrer a preclusão. O juiz não pode mais sentenciar, o juiz mas não pode intimar, é um absurdo, né? Tá? Então, não dá para ter realmente preclusão para o magistrado, mas daria para trabalhar o prazo impróprio para as partes. Tá bom, pessoal? Depois vem os prazos peremptórios. Anotem lá. Não admitem extensão ou redução. Não admitem extensão ou redução. Vírgula. Pois são estruturais do processo. Pois são estruturais do processo. Esses prazos peremptórios, pessoal, são aqueles prazos do esqueleto do processo. Então, eu coloquei a contestação, recurso, não é? Réplica, enfim, são prazos estruturais. Nós chamamos de prazos peremptórios. Não adianta querer aumentar ou diminuir, que o processo civil não vai fazer isso daí. É assim e ponto final. Perdeu, assunto encerrado. Diferentemente, pessoal, do próximo, que são os prazos dilatórios, então coloquem lá, prazos dilatórios. Coloquem um tracinho, né? Esse é letra D, né? A, B, C, esse é letra D. Prazos dilatórios. Tais prazos podem ser modificados, vírgula, demonstrando
a dificuldade de praticá-los no prazo fixado pela lei. Ponto. Bom, vamos bater um papinho sobre esse dispositivo, que é o 139.6. Então, vamos lá. O que está dizendo? O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe 6. Dilatar os prazos processuais, tá aqui, são os dilatórios, e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando as necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do processo. Mas quais são os prazos que o juiz pode? Os prazos dilatórios. O prazo de 5 dias é um dele, não o estrutural dos embargos de declaração. Entendeu, pessoal? Mas esse é um prazo que ele pode falar. Fala, olha, é muito complexo isso daqui, eu não vou dar 5 dias, eu vou dar 30. Então, ele está dentro da alçada do magistrado, está dentro da postura dele. 139.6. E além disso daí, pessoal, eu gostaria que vocês colocassem ainda nesse dispositivo, né, a questão referente à contratualização do processo. Coloquem, até você pula uma linha e escreva o seguinte, contratualização do processo, que é o 190. Então vamos lá. E 191. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. E depois nós temos o 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Então, vocês percebam, pessoal, que o 190 e o 191 admitem o que? A chamada contratualização do processo. A customização do processo. Mas presta atenção, pessoal, versando sobre direitos disponíveis. Porque o processo é para as partes. O juiz vai compor a pedido do autor. E o réu que agora formou a relação jurídico-processual. Então, se as partes querem dessa maneira, desde que não mudem os prazos estruturais do processo, são os prazos peremptórios, não tem problema nenhum, dá para contratualizar. E mais, pela questão dos prazos dilatórios, né, que é o do 139.6 do CPC, né, dá até para a gente trabalhar essa questão referente à alteração dos prazos quando for o caso, tá bom? Mas não os estruturais, hein, pessoal? E, por fim, a preclusão. Vamos estudar o fenômeno da preclusão, porque você já percebeu que quando cabe os atos às partes e eles não praticam o ato dentro do prazo fixado em lei, ocorre a preclusão. Então, coloquem lá, preclusão. Tracinho, perda da faculdade processual de realizar um ato. Ponto. Pode ser, 2 pontos. Letra A, temporal, abram parênteses, não observância do tempo, fecham parênteses. Não observância do tempo, fecha. Vírgula, lógica, ato posterior incompatível com o anterior. Ato posterior incompatível com o anterior. Pede o prazo para depositar, o juiz concede e você agrava. É um absurdo, né? Enfim, né? E o último, né? Então, temporal é o primeiro, né? Lógico é o segundo, e a letra C, consumativa. Preclusão consumativa. Prática do ato de maneira diversa.
prática do ato de maneira diversa, contestação e reconvenção. Fecha o parênteses. Você viu no material de apoio que eu te mandei aí, nas jurisprudências, nós temos um caso desse daí, tá? Então, você perceba, então, que a preclusão, ela é o maior problema que o advogado tem, é perder o prazo. E o temporal, então, que o próprio nome já diz, é um temporal mesmo, isto é, você perde pelo tempo. Não é nem para praticar um ato, você praticou outro, que essa daí é a consumativa. Não é? Ou pedir alguma coisa, o juiz concede, você agrava, é um absurdo, você não vai repetir porque você errou, né? Muito, né? Então não tem sentido o que você está fazendo com o seu ato anterior. Tá? Então, pessoal, você perceba que a preclusão, então essa perda das partes, né, dessa faculdade de repetir o ato é terrível, né? E isso daí é um problema seríssimo que nós temos no processo civil, né, e que incomoda tanto o advogado, e tem que incomodar mesmo, né, porque realmente é terrível, né? Então, 223, decorrido, anotem lá, 223, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando, porém, à parte provar que não realizou por justa causa. Então, o 223, ele fala sobre a preclusão, não é, pessoal? E depois ele fala o que é justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade das partes e que impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que ele assinar. Mas, a princípio, a paulada vem. E a paulada é a preclusão, de você não poder emendar, de você não poder repetir o ato. É uma consequência puxada, né, pessoal? É uma consequência puxada. Tá? Nós vamos dar aqui uma lida, não é, nessa contestação e a reconvenção que vocês receberam aí no material de apoio de vocês, que diz lá, é um agravo interno do STJ. Dá uma olhadinha lá. Tá em vermelho aí. A contestação e a reconvenção devem ser apresentadas simultaneamente, ainda que haja prazo para a resposta do réu, sob pena de preclusão consumativa. Está aqui. Então, pessoal, por que eu trago essas jurisprudências aí para ilustrar a nossa aula? Por uma razão muito simples, para que vocês possam verificar que como é importante conhecer a linguagem técnica, as informações dos institutos, senão você boia. Não é? Você percebe que eu tenho, não é, outros dispositivos, não é, por dentro desse material de apoio. Quando da mesma procuração constar o nome de vários advogados, basta que a intimação seja feita a um deles para que a comunicação do ato processual se repute válida. Não é? Ou ainda agora sobre comunicação. No caso, houve pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem realizadas em nome do advogado indicado pelo agravante, mas a serventia desatendeu o requerimento, o que deu ensejo à nulidade. Tá vendo? Então, assim, aí vem, tratando de processo eletrônico, na outra, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º da Lei 11.419/2006, que é justamente a informatização do Poder Judiciário, que você pode optar por receber tudo de maneira digital. Então, pessoal, está no PowerPoint que eu mandei para vocês algumas jurisprudências pertinentes à matéria, como essas que eu li, tá? E eu espero que vocês, ao ter acesso a essas jurisprudências, vejam a necessidade de conhecimento, né, dos pontos e tópicos que nós enfrentamos nesses 4 blocos, para que então você possa ficar aquilo que eu falei na primeira aula, um avião em processo civil. Tá bom, pessoal? Então é nesse sentido que nós tocamos a nossa aula aqui de casa, sempre no sentido de ajudar vocês no que for
melhor e no que for mais, vamos dizer assim, aproveitando, né, a envergadura do processo civil e a quantidade de informações e práticas que a gente tem que levar para vocês, que são importantíssimas para que vocês conheçam, tá bom? Então, vocês desculpem aqui uma ou outra falha que nós tivemos na gravação, mas fica no coração do Durval dizer para vocês que nós vamos aprimorar. Tudo é novo para mim também, tá? Mas o Legale nos deu a estrutura e nós vamos levar as aulas para vocês da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço para vocês, fica na paz aí, no conforto do seu lar, com os seus entes queridos, tá bom? Vamos manter aí, ficar obedientes às determinações das autoridades públicas, né, e para nós passarmos esse momento aí difícil que é a pandemia do coronavírus, tá bom? Nós aqui, professores do Legale e o Legale, estão todos imbuídos em levar para vocês, né, todo o ensino jurídico para que vocês possam não ter prejuízo nesse período, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, turma!